Aqui estamos com mais um vídeo para edificar sua vida. Hoje trataremos do tema fake news. Não, nada de fake news. Nós temos é que proclamar as boas novas do reino de Deus. Gostaria que você levasse adiante esse projeto, passando a outras pessoas a oportunidade de assistir este vídeo ou de ouvir este áudio. Conto com você. Vamos então ao tema de hoje. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres. A consciência da liberdade de expressão é uma das maiores conquistas obtidas no processo da democratização das sociedades e do desenvolvimento tecnológico. Saber que pode expressar sua opinião numa condição de igual para igual faz com que as pessoas se sintam empoderadas. Assim que pelas redes sociais, pelos canais disponíveis, principalmente pelos que operam pela internet, podemos falar ao mundo sem depender da grande mídia, que por vezes é cara e também tendenciosa. O trombone do povo ficou mesmo muito mais possante e ao colocar a boca nele, acredite, fazemos tanto barulho como fazem os veículos tradicionais de comunicação. Isto é algo fantástico. Hoje, o cidadão pode enfrentar os Golias do mundo corporativo e do poderoso Estado em condições de lutar e vencer. Porém, percebe-se surgindo paulatinamente um movimento com o objetivo de deslegitimar, desencorajar as expressões independentes de opinião e de inibir o uso das redes sociais e dos meios de comunicação pessoal por meio do controle, da censura, da inibição imposta pela exposição generalizada de fatos que comprometem as livres manifestações. Neste caso, é possível perceber o dedo invisível da grande mídia interessada em manter sua hegemonia na divulgação de fatos e na elaboração e formação da opinião pública, como também o braço forte dos que detêm o poder e se sentem ameaçados e aviltados pela crítica de gente comum como nós. Até o início do século XXI, nós brasileiros só tínhamos opinião segura sobre um fato de repercussão pública depois que assistíamos os jornais televisivos no horário nobre, você deve se lembrar disso, ou depois da publicação dos jornais impressos. Hoje é diferente. De certa forma, os poderosos veículos de comunicação tornaram-se obsoletos e estão sendo obrigados a se reinventarem para se manterem relevantes, porque os fatos já não esperam pela divulgação e opinião deles. Na tentativa de frear as manifestações de gente comum, estão colocando na conta destes o rótulo de fabricantes e reprodutores de fake news. Ainda que as redes sociais sejam um campo fértil para a proliferação de boatos e notícias falsas, nós sabemos que os canais tradicionais de comunicação, isto é, a grande mídia, também o é. Mas pela Bíblia entendemos que a fake news é um instrumento diabólico. Foi por meio de uma que Satanás precipitou a raça humana na queda do pecado.
Adão e Eva foram enganados com a falsa notícia de que, se comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não morreriam. Pelo contrário, seriam como Deus, capazes de lidar com o bem e o mal. A primeira iniciativa, no entanto, na era cristã, já na nossa era, de gerar e divulgar uma fake news, foi da imprensa oficial do Império Romano, que subornou os guardas que protegiam e guardavam o túmulo onde se encontrava o corpo de Cristo, para dizer que o corpo de Jesus fora roubado pelos seus discípulos e que Jesus não havia ressuscitado. E Jesus, por questões óbvias, não poderia contar com as estruturas de comunicação oficial de seu tempo, explorada pelo Império Romano, para espalhar a boa notícia, a notícia da sua ressurreição, mas a confiou aos seus discípulos. Os discípulos tiveram o compromisso pessoal de espalhar a boa notícia. A estratégia de confiar às redes sociais de comunicação de seu tempo, formada por pessoas, gente comum, a missão de pregar o Evangelho, não poderia ter sido melhor. A fake news da imprensa oficial do Império Romano foi desmentida pelo testemunho pessoal de homens e mulheres que, por onde iam, anunciavam que Jesus ressuscitara e estava vivo. Não podemos negar que muita notícia falsa corre solta pelas redes sociais, hoje na internet. Não podemos ignorar que muitos fazem mau uso dessas redes sociais, prestando desta forma um desserviço à sociedade e ao reino de Deus. Porém, maior é o bem que ela pode produzir do que o mal, por vezes colocado em sua conta. Diga não às fake news. Use seus canais de comunicação na internet e fora dela em benefício dos ideais patrióticos, da verdade, da justiça, da moral cristã, bíblica, do bem comum e do reino de Deus. Use as redes sociais para comunicar ao mundo a mais gloriosa de todas as notícias, a notícia do Evangelho, que a todos dá esperança ao proclamar que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa salvação, e que todo aquele que crer nele tem a vida eterna. Esta é a notícia que vale a pena divulgar. Então, divulgue-a. Assim cremos. De crescer.